E agora eu quero apresentar Jesus Cristo para vocês. E para isso eu quero que vocês abram suas Bíblias lá em João, capítulo 1. Vocês sabem que Jesus tem sido apresentado de diversas maneiras, diversos tipos. Até nas gravuras, a gente vê Jesus Cristo de tudo quanto é tipo, tudo quanto é jeito. Interessante, a gente já até comentou algum tempo atrás, e os irmãos viram. E quando foi feito um esboço de como seria Jesus Cristo, realmente, como é que era a figura de Jesus Cristo, apresentou-se um homem de cabelo meio enrolado, meio moreno, não é? Completamente diferente daquelas gravuras que a gente está acostumado a ver. Porque aquelas gravuras que a gente está acostumado a ver representa aquilo que o ser humano acha que Jesus Cristo é, né? Um loiro, de olhos azuis, cabelos, né, caracolados, cacheados, né, aqueles ondulados, com aquela barba bem feita, como um homem bonito. E realmente ele é isso tudo. Mas não na figura humana. Na figura humana ele era um judeu. E como judeu, né, tinha possivelmente aquela aparência que alguns viram, se procurar na internet, você vai ver aquela aparência. Nariz até meio achatadão, né, meio escurecido a pele pela região em que morava, e assim por diante. Mas quando a gente olha nas gravuras por aí, a gente vê um Jesus Cristo completamente diferente. Infelizmente, Jesus Cristo tem sido apresentado de diversas maneiras, por diversas religiões, por diversas pessoas, e assim por diante. Eu gostaria que a gente lesse alguns versículos que nós encontramos no livro de João, em que mostra quem é Jesus Cristo. E eu gostaria de apresentar Jesus Cristo para vocês. Lá em João capítulo 1, do versículo 1 até o 3. No princípio era aquele, e eu vou ler na tradução diferente da maioria, que é da NVI, que dá uma tradução um pouco diferente, mas não tira o sentido do que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra, o que era o verbo, no princípio era o verbo, na tradução da maioria. Ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Primeira coisa que João fala de Jesus aqui é que ele é Deus. E não apenas um Deus, mas ele é Deus. O Deus Criador, aquele que agiu lá no início da humanidade, na criação de todas as coisas, e que sem ele nada existiria. Ele é Deus, e Deus Criador. Não é qualquer Deus. É aquele que tem o poder e a autoridade de fazer do nada as coisas existirem. Esse é Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas. O verdadeiro Deus, não um homem, um profeta, como muitos dizem, ou um espírito que veio a esse mundo, ou qualquer outra coisa que a gente ouve por aí, nem aquele, hoje existe aquele marido de aluguel, já viram falar? Daquele que arruma as coisas quando precisa, aí você liga lá. Jesus Cristo não é um Deus de aluguel, como se faz muito hoje. Ele é Deus, o verdadeiro Deus, e como verdadeiro Deus merece todo o respeito diante da sua presença. As pessoas estão fazendo de Jesus Cristo um Deus de aluguel. Quando eu preciso, eu ligo para ele, bato um fio, estou precisando disso.
o senhor precisa que eu faça para mim ganhar isso? Não é isso. Não é isso. Ele é Deus. Até a maneira como a gente se retrata a Ele, nós temos que ter reverência com esse nome. Porque Ele é Deus. Não se deve banalizar como a gente ouve por aí. E se vê por aí. Porque Ele é Deus. O Deus que estava lá no início da criação desse mundo. Que me criou, que te criou, que criou a humanidade. Que trouxe a esse mundo a existência. Esse é o Deus que João apresenta do versículo 1 ao 3, o Deus Criador de todas as coisas. Nada do que existe teria sido feito. Ele era Deus. Então, quando você ouvir qualquer outra coisa, que não seja afirmando que Jesus Cristo era verdadeiramente Deus, está errado. Está errado. Mas vamos mais um pouco. Versículo 4, 5 e 9. Diz, nele estava a vida. E essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Jesus é a luz para os povos. A verdadeira luz, a verdadeira religião. É através deles que nós chegamos até Deus Pai. No latim, o religare, significando religação com o divino. Só através de Jesus Cristo é que nós chegamos até Deus verdadeiramente. Só através da luz de Cristo é que nós enxergamos a nossa real situação aqui na terra. Ele é a luz que chegou naquela época mostrando que aquele judaísmo todo que estavam vivendo estava muito longe da verdade, daquilo que Deus Pai quer. Quer saber as verdades de Deus? Chegue-se a Jesus Cristo e Ele vai mostrar para você. Quer saber as verdades sobre a sua própria natureza? Chegue-se até Jesus Cristo e Ele vai mostrar para você. Quer ver os seus pecados? Chegue-se até Jesus Cristo. Ele é a verdadeira luz, a luz que mostra a nossa real situação. Não busca aqui, acolá, ou nessa ou naquela outra. Busca a presença de Jesus Cristo para a sua vida. Ele é a luz que ilumina o mundo em que vivemos, o mundo espiritual em que vivemos, e nos dá a verdadeira visão em que situação nós estamos. O homem tem uma mania de seguir esse, seguir aquele outro, seguir aquele outro, seguir aquela outra filosofia, andando por caminhos escuros, porque são todas trevas. E trevas, nas trevas, o que acontece? Nada. Se você quer procurar alguma coisa no escuro, você apaga a luz. Você quer procurar alguma coisa, você apaga a luz para procurar no escuro? Não, você acende a luz. Você vai lá no botão e acende a luz para enxergar. Arruma uma lanterna e assim por diante. Por que procurar um encontro com Deus ou buscar alguma coisa com Deus em outro lugar sem ser em Jesus Cristo? Ele é que é o caminho. Ele é que é a luz. Foi para isso que Ele veio aqui nesse mundo. Para nos mostrar o verdadeiro caminho até Deus Pai. Ele é a luz para os povos, para que os povos possam chegar até Deus verdadeiramente. Ele é a nossa religião. Ele é que nos liga verdadeiramente ao Pai. E quanto mais perto dele, mais nós vemos a situação em que nós nos encontramos. Por isso, digo a você, não busca em outro lugar. Busca na presença do Senhor, busca em Jesus Cristo. Ele pode te mostrar o verdadeiro caminho até Deus Pai. Ele pode te mostrar como chegar até Deus. E principalmente Ele vai te mostrar qual é a tua real situação diante de Deus.
não são os homens, não são as filosofias, não são as religiões humanas. Ninguém tem esse poder aqui na terra a não ser Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, a luz para os povos. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os povos. João conseguia ver em Jesus Cristo a luz que ia iluminar o caminho até Deus novamente, aquela luz que eles esperavam. João 1, o versículo 11 ao 13. João nos fala que Jesus é a autoridade constituída, aquela autoridade que foi constituída por Deus para fazer o que ele veio fazer aqui na terra, para ser a luz. Diz lá, veio para o que era seu, para os judeus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Veio para o que era o seu, o povo judeu, mas os seus não receberam, não conseguiram enxergar. Por quê? Porque eles viviam nas trevas, eles seguiam uma religião, eles não estavam esperando como se devia o Messias. Eles tinham uma visão de um Messias completamente diferente daquela que foi Jesus Cristo, essa é a verdade. Eles não o receberam como Deus, eles queriam receber ele como rei, como alguém que iria aqui na terra resolver alguma coisa para eles. E nós estamos caminhando também por esse mesmo caminho, buscando um Deus que resolva os nossos problemas aqui da terra. E isso vai acontecer quando você verdadeiramente encontrar esse Jesus Cristo. Mas ele não deve ser buscado por isso. E o povo buscou. Queriam um rei que os libertasse da escravidão. Nós queremos um Deus que nos liberte das dificuldades financeiras, que nos liberte dos problemas, que faça na nossa vida aqui na terra um mar de rosa. Esse é o Deus que nós esperamos, que é Deus que nós buscamos, na grande maioria das vezes. Mas está errado. Está errado. Jesus Cristo veio para nos dar o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Diz aí João, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós não nascemos como filhos de Deus aqui nessa terra. Infelizmente, nós nascemos como criatura. Nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos no sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz. Diz aqui que ele tem essa autoridade, ele foi constituída por Deus Pai, a autoridade de decretar que eu e você podemos ser filhos de Deus verdadeiramente. Quer ser filho de Deus verdadeiramente? Crê no Senhor Jesus Cristo, no sacrifício dele lá na cruz, naquilo que ele fez por mim e por você lá na cruz. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Não é porque nasceu judeu que era verdadeiro filho de Deus. Não era por causa da vontade do homem, pela circuncisão, aquilo que foi feito na carne, a marca na carne. Não. Porque Paulo diz que a verdadeira circuncisão devia estar no coração e não na carne. A carne era um símbolo daquilo que havia acontecido no coração, assim como é o batismo para nós. Descemos nas águas, se não houver nada no coração, irmãos, vai ser um banho gelado. Aqui não, né, que a gente esquenta, vai ser um banho até morno. É bom, né, porque a gente que fica lá dentro. Mas caso contrário, se não houver
uma mudança no coração, é um banho. É um banho, nada mais do que isso. E para o judeu não era diferente. Então não é pela vontade do homem, não é pela vontade da carne, mas é pela vontade de Deus. E a vontade de Deus que todos o conheçam através de Jesus Cristo. Por isso ele foi enviado aqui com essa autoridade de dar a mim e a você a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus novamente. Filhos de Deus. Não apenas uma criatura que nasceu nessa terra e que está caminhando para o inferno, mas que em Cristo Jesus pode caminhar para outro lugar. João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O Deus verdadeiro, que tem toda a autoridade, desceu aqui nessa terra e se tornou homem, carne e osso como eu e você. Como eu e você, ele se tornou carne. Se eu te der um beliscão, belisca aí teu vizinho aí do lado, aí se você tem intimidade, né? Não vai, se não tem, dói. Dói. Por quê? Porque você é carne. Você é carne. Não aproveita não. Porque você é carne. Você sente as dores porque você é carne, você é um ser humano. E Jesus Cristo foi ser humano aqui na terra, foi um homem como eu e você. Teve as mesmas dificuldades, as mesmas lutas. Sofreu. Peso sobre ele. Mas ele venceu o mundo. E diz, assim como eu venci o mundo, vocês também podem vencer. E é importante sabermos que Jesus Cristo é verdadeiramente homem aqui na terra. Para podermos seguirmos os seus passos, sabendo que aquilo que ele pede para nós não é nada mais, nada menos daquilo que ele já passou. O Deus Criador, o eterno Deus, diz lá em Filipenses que não usurpou ser igual a Deus aqui na terra, mas antes se esvaziou da sua forma de Deus, para se tornar semelhante a nós. Ele não precisava fazer isso. Na verdade é essa. Quando a gente tem alguma coisa que está nos dando problema, o que a gente faz? A gente põe de lado, a gente tira das nossas vidas. A grande maioria das vezes a gente faz isso. Eu digo sempre que Deus podia ter pego esse mundo e ter assoprado ele entre os seus dedos e ter feito outro. Foi ele que criou. Ele tem toda autoridade para fazer isso. Mas sabe por que Deus não fez isso? E veio, mandou seu filho aqui na terra como homem para sofrer aqui nessa terra. Porque ele me ama, porque ele te ama, porque ele ama aquilo que ele criou. Por isso Jesus Cristo veio aqui e se tornou homem. Porque ele me ama, porque ele te ama. E mostrou a mim e a você que assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Se andarmos dentro da vontade do Pai. Hoje de manhã a gente estava estudando na escola dominical sobre como Cristo glorificou ao Pai. E como Cristo glorificou ao Pai, irmãos, que estavam aí na sala? Ninguém vai falar? Fala, Oswaldo, que sei que você sabe que você falou na hora lá. Consumando, obedecendo, consumando a obra que o Senhor designou a ele aqui nessa terra. Como homem, ele veio aqui por amor a nós. Por amor a nós. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, diz lá do versículo 29 ao 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Opa! Então o pecado só pode sair através de Cristo Jesus. O Cordeiro de Deus, aquele que Deus designou.
para que entregasse sua vida em nosso favor, como o Cordeiro Pascual. E Jesus Cristo morreu no dia em que esse tipo de oferenda era feita, lá no templo. Só que não era como lá, se sacrificava um cordeiro hoje, amanhã tem que sacrificar outro e assim por diante. Ele veio para pagar todos os pecados. Aí você vai falar, bom, mas já pagou tudo, então o que eu tenho que fazer? Nada, né? Você tem que aceitar essa verdade em sua vida e se arrepender dos seus pecados. Essa é a condição. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos abençoar novamente. É confessar. Então João diz, eu vi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Interessante que João, para tirar qualquer dúvida, ele disse o seguinte, esse é aquele a quem eu me referi. Porque João Batista já estava avisando as pessoas sobre a vinda de Jesus Cristo. Ele estava sendo o arauto, aquele que ia à frente, proclamando. E ele diz, este é aquele a quem eu me referi. Quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, e eu mesmo não o conhecia. Mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho sobre Jesus. Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testifico que esse é o Filho de Deus, aquele que Israel esperava para se sacrificar em favor deles, em favor dos nossos pecados e dos pecados deles. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. E João diz, olha, eu não ia reconhecer ele, mas Deus me deu esse sinal. E reconheceu. É aquele que estava à sua frente. Era o verdadeiro Filho de Deus, que veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados. Irmãos, o que representa essas verdades todas que eu disse sobre Jesus para nós? Primeiro, sendo Jesus Deus Criador, podemos confiar nas suas promessas, e sejam elas pequenas ou grandes aos nossos olhos. Podemos confiar porque Ele tem toda a autoridade de um Deus que cria as coisas do nada. Nós falamos que o homem criou isso, criou aquilo, criou nada. Ele achou isso aqui, achou aquilo ali, juntou e fez isso. Ele pega aquilo que Deus criou. Todas as coisas que o homem inventou, ele pegou aquilo que já existia aí, que Deus tinha dado. Mas Deus tem poder para todas as coisas, e tem poder então para garantir que um dia nós estaremos com Ele na eternidade, se cremos em seu nome. Se cremos em seu nome. O Deus Criador disse que um dia nós estaríamos com Ele na eternidade. A mim e a você. Sendo Ele a luz para o mundo, para os povos, devemos andar debaixo da sua luz, para não pecarmos. E quando pecarmos, podemos reconhecer o pecado. Andando com Jesus, a gente erra menos, irmãos. Porque a gente está andando na luz. Quantos já andaram no mato aí num dia sem lua? Mas não aqui na cidade. Lá no mato mesmo. Porque aqui sempre tem luz, irmãos. E a gente só sabe disso quando se enfia no mato, né, Beni? O Beni sabe muito bem o que é isso. E cresceu lá no meio do Mato Grosso. Eu sei que tem outros que já andaram por lá. Por lugares que não existe luz. Aí você vê a diferença. E como é realmente andar no escuro. Como é difícil. Num dia sem lua. Quando tem lua, aí parece realmente um farol. Irmãos, Jesus Cristo veio ao mundo para que você pudesse andar sem ficar dando topada de dedo por aí. Sem ter que enfiar o seu pé no mata-burro ou
num buraco qualquer. Ele quer que você ande espiritualmente, sabendo por onde você anda. Por isso ele é a luz do mundo. Sendo ele a autoridade constituída, devemos obedecê-lo. E devemos crer naquilo que ele disse sobre ele mesmo. E sobre essa verdade, de que só através dele nós podemos chegar até Deus. Se ele veio ao mundo como homem, carne e osso, e venceu as tentações, suportou as dores da carne em favor do reino de Deus, também seremos vencedores, assim como ele foi. Porque ele nunca pediu nada para nós que não fosse algo que ele já tivesse feito. Se Jesus é o Cordeiro que Deus enviou para pagamento dos nossos pecados, temos que crer no seu ato para que sejamos libertos dessa dívida. Esse é Jesus Cristo, meu querido. Esse é Jesus Cristo que apresenta a você nessa noite. E você pode sair daqui achando que isso é um livro da história da carochinha, como dizem, e não crendo em nada daquilo que eu disse a você. Ou você pode sair daqui tendo uma experiência real com Jesus Cristo, se só depende de você. Jesus Cristo foi te apresentado para que você o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. A escolha é tua. A escolha é tua. Eu só te alerto o seguinte: um dia todos nós vamos estar diante de Deus. E aqueles que têm o selo, que é a garantia, nossa garantia, que é o Espírito de Deus em nosso coração, vamos ter a vida eterna com Deus. Caso contrário, não. Caso contrário, não. Receba a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Faça uma experiência com Ele. Conversa com Ele. Você já conversou com Jesus Cristo algum dia na sua vida? Você já falou com Ele? Muitas vezes a gente parece aquelas crianças, né? Que a mãe põe ela na mesa. Come isso. Não, não quero, é ruim. Mas nem experimentou. Nem experimentou. Não é? Quantos já viram isso? Põe a criança lá. Não, não quero porque é ruim. Você nunca experimentou, meu filho. Põe na boca, pelo menos. E Deus quer que você esteja com Ele. Eu tenho certeza disso. Experimenta. Não rejeita sem antes experimentar. Não rejeita sem antes experimentar. Que Deus abençoe a sua vida. E você possa realmente, ou melhor dizendo, que eu possa realmente ter conseguido mostrar para você quem é Jesus Cristo realmente. Verdadeiro Deus, que veio a esse mundo como homem e morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E tem a autoridade de nos levar, o único que tem essa autoridade de nos levar diante de Deus Pai. Que Deus abençoe a sua vida.